Diário do Noroeste, há 66 anos contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Nós estamos vivendo as eleições 2022 e recebendo hoje uma pessoa, pela experiência, por estar muito perto do cenário político e também por ter uma militância nessa eleição de forma muito especial, já que é presidente do diretório ou da comissão provisória local do partido do governador Ratinho Júnior. Estamos recebendo Arildo Zoccante. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo no Diário do Noroeste. Adão, obrigado pela oportunidade, mas mais do que isso, eu queria dizer que eu fico muito à vontade nessa sala e ela me traz a lembrança do nosso saudoso Euclides Bugoni, além da nossa amizade de grande tempo, minha e sua, mas me traz uma saudade muito grande e tem uma particularidade, meu aniversário é o mesmo dia do nascimento do Diário do Noroeste, dia 23 de outubro. Então eu sempre me identifiquei muito com essa casa, atendi ela como profissional por vários anos e quero novamente agradecer a oportunidade de usar esse meio de comunicação tão importante. Sempre bem-vindo e começarmos pela campanha do governador Ratinho Júnior. Que momento é esse do Paraná e da campanha do governador Arildo? Bom, aqui em Paranavaí, vamos trazer mais para a nossa... Sim. Estamos na frente à campanha o empresário Maurício Gellen e o Eduardo Casagrande, que era um funcionário da Casa Civil, que hoje está deslicenciado e ajudando a gente a fazer a campanha. A expectativa dessa eleição é realmente nós terminarmos ela no primeiro turno. As últimas pesquisas demonstram que nós já passamos de 65% das intenções de voto. Eu estive 2 vezes em Curitiba em reuniões com a candidatura, com a coordenação geral da campanha do Ratinho e mesmo assim, até para evitar alguns contratempos, nós vamos trabalhar como se a eleição estivesse começando agora, como se nós não tivéssemos uma pesquisa elaborada ainda, realizada ou demonstrada para nós. O Ratinho, ele foi um governador extremamente ativo, apesar, às vezes as pessoas cobram, puta, mas foi tanto. Ora, deve lembrar que em 4 anos nós perdemos 2 anos e meio com essa pandemia, que foi algo extremamente fora do padrão, do mundo, e o Paraná não foi diferente. E ao mesmo tempo, nós tivemos uma crise hídrica, que aqui para o Noroeste foi ruim, lá para o Sul, Sudeste, foi terrível. É só lembrar que os mananciais baixaram aí 80%. Então, mesmo com 2 anos e meio ajustado nesses 2 maiores problemas, nesses macros problemas, o governador ainda conseguiu realizou obras, realizou mudança, inclusive de comportamento. Eu acredito que o maior legado desse primeiro mandato do Ratinho foi a união do Estado. Nós sabemos, nós que somos envolvidos com a política, nós sabemos que no Paraná, dificilmente os senadores conversavam com o governador, ou o governador conversava com os senadores, e até tínhamos problemas de bancadas, que lá em Brasília não defendiam o Estado do Paraná, em detrimento ao político que se encontrava no cargo de governador. O Ratinho quebrou isso. Ele trouxe uma qualidade maior de diálogo, ele abriu as portas do seu palácio, ele trouxe as pessoas para entender que a eleição acontece num dia, no máximo em 2 quando tem segundo turno, mas a partir daí todo mundo é paranaense e tem que jogar todo mundo para o mesmo time. Há uma cobrança da presença física do governador na região, Paranavaí e do Noroeste. Qual mensagem seria possível ou é possível passar para o eleitor com relação a esse quesito? Bom, o governo, nessa campanha em especial, a dificuldade é que vai ser uma campanha extremamente curta e ele cumula o cargo de governador e ainda de candidato. Mas se você perceber, nesse primeiro mandato, o Ratinho esteve presente aqui na nossa região com obras, com infras, fazendo uma forma ativa. Nós temos alguns projetos, algumas liberações que foram feitas para a região Noroeste muito importante. Nós temos um projeto muito bonito que é feito ali, por exemplo, em Porto Rico, que ali não se trata simplesmente de uma melhora, se trata de uma mudança de pensamento e boa parte disso vai ser financiado. Uma coisa muito importante que eu acho que foi a grande diferença para o governo Ratinho Júnior foi a questão da moradia. As pessoas, quando vão buscar financiamento, principalmente a pessoa de média e baixa renda, ela tem uma dificuldade muito grande em dar entrada, porque a Caixa Econômica ela financia apenas 80% da casa.
Então as pessoas, imagina você que tem uma renda média de 3 mil ou uma renda per capita de 1.200, 1.300 reais, ela não consegue juntar o dinheiro para dar a entrada de 20% dessa casa. O governo do estado, através da Coapar, destinou 15 mil reais para essas pessoas. Ou seja, o governo subsidia essas casas em 15 mil reais. O estado do Paraná foi o estado que mais fez casas agora, mesmo através desses problemas que eu já disse a vocês, da crise hídrica, da própria pandemia, justamente porque o governo teve essa sensibilidade de entender que o povo paranaense tem suas dificuldades e isso, infelizmente, tem que ser subsidiado. Eu falo infelizmente porque era importante que não tivesse, mas já que tem, o governo foi sensível e resolveu esse problema. E o que o governo pensa, até em questão da campanha, de propor soluções para fechar a conta da saúde, que é um gargalo, nós sabemos que é um gargalo brasileiro e até mundial, que é fechar a conta da saúde pública? Nós tivemos recentemente um político de destaque aqui no Paraná que foi ministro da Saúde. E uma das conversas que nós tivemos, ele falava da dificuldade, da falta de recursos e até muito mais do que recursos, Adão, você vai ter problemas de ordem estruturais, né? É a falta de médico, a falta de dinheiro nas prefeituras para contratação. O governo do estado do Paraná, ele tem destinado verbas expressivas para mutirões de saúde. E nesse novo projeto de 4 anos, que a gente espera que seja sem pandemia, sem crise hídrica, a população do Paraná vai sentir essa melhoria. Eu queria lembrar que na questão da saúde em especial, nós tivemos a pandemia e o Paraná foi destaque do governo, foi destaque no Brasil, porque ele conseguiu, de uma forma rápida, dentro do possível. Nós estávamos tratando de uma coisa que ninguém conhecia, mas ele tratou de forma rápida, objetiva e contemplou todos os estados, todas as cidades do estado, independente da bandeira do partido que estava sentado na cadeira do prefeito. Até porque tem uma frase que eu gosto de ouvir, que nenhum prefeito é dono da cidade, né? E o governador é o governador de um estado todo, e todos os paranaenses merecem ser assistidos pelo estado. Nós temos a campanha, que é uma campanha curta, relativamente curta. Quando é que nós vamos ver a comunicação visual no município? Vai ser possível ver isso nos municípios ou nós vamos ficar nessa campanha macro, enfim, das mídias tradicionais e também das novas mídias que são muito ágeis? Nós vamos ver a presença da campanha do Ratinho Júnior nas ruas de Paranavaí, por exemplo? Oficialmente, essa campanha saiu na rua agora, dia 5. Só para vocês terem uma ideia, sexta-feira, às 19 horas, o Comitê Central do Ratinho Júnior aqui em Paranavaí, que é ali no alto da Rio Grande do Norte, ele recebeu pela primeira vez um material. É uma campanha extremamente alta, se você pensar em 360 municípios, 399 municípios do Paraná, e ao mesmo tempo ela é uma campanha que tem um limitador de gastos. Só para você ter uma ideia, a campanha de um governador hoje seria o equivalente a 3 deputados federais, que daria próximo de 9 milhões de reais. Se você dividir isso pelos 399 estados, dá 20 mil para cada estado. Então, há uma dificuldade de ordem financeira e o governador vai cumprir o que acredito que não só o governador, todos os candidatos vão seguir esse limite. Então, mas nós já vamos começar a ver aqui em Paranavaí, na região, essa campanha do Ratinho propriamente dito, agora no 7 de setembro. Nós estamos fazendo uma manifestação, nós vamos aproveitar o desfile cívico, nós faremos alguns trabalhos dentro do desfile e ao longo do tempo, até o final, até o dia 2, vocês vão ver essa campanha mais na rua, o que nós gostamos de falar de volume de campanha. Partindo do princípio da reeleição, o governador Ratinho reeleito, sempre volta a discussão a representatividade do Noroeste. Nós vamos entrar já na questão do parlamento, mas na questão do executivo. Paranavaí, a região noroeste, aí eu me refiro ao extremo noroeste, nós somos candidatos, enquanto região, a uma participação no executivo, e aí eu me refiro a cargos de relevância política e também de relevância econômica? Eu acredito que seja um tanto prematuro se falar de cargos executivos, de secretariados. Porém, uma notícia interessante é que o governador tem um compromisso junto ao nosso partido, que ele inclusive é o presidente estadual, o Ratinho Júnior é o presidente estadual do PSD, em levar daqueles que forem candidatos ou daqueles que se forem eleitos, pelo menos de 3 a 4 no secretariado.
Eu acho que muito mais importante do que você estar representado na executiva do Estado, até porque nós somos uma região pobre e de poucos votos. Nós temos que ter consciência disso, né? Nós falamos de extremo noroeste, nós excluímos Maringá para frente, que também é noroeste. Então nós somos uma região de poucos votos. Mas eu penso que se nós conseguirmos manter a nossa representatividade dentro da Alep, já vai ser um passo muito importante. Queria lembrar que quando o Eduardo Baggio não se reelegeu, nós ficamos 15 anos, praticamente 16 anos, sem um deputado estadual. Isso teve um custo muito oneroso para a nossa região e a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Então, falando um pouco do cenário local, regional e partindo para o parlamento, Arildo é considerado um estrategista, uma pessoa que observa a política e que faz as leituras. Que leitura nós podemos fazer? Vamos começar do cenário de deputado estadual, hoje em Paranavaí e Noroeste, e falando de viabilidade. As pessoas, até porque o cálculo é extremamente complexo. Eu lembro, o cálculo que nós vamos realizar agora é o idêntico cálculo que nós realizamos quando vereadores. E é um cálculo diferente, por quê? E com agravante, né? Deste ano nós temos o piso mínimo. Então, aquele que não alcançar 10% da legenda, do número de votos necessários para eleger um deputado, mesmo que ele tenha vaga no seu partido, ele não vai ter a cadeira. Outra coisa importante para nós falarmos, para as pessoas começarem a visualizar aquilo que nós estamos colocando nas nossas mídias. Os partidos não podem mais coligar. Com raras exceções, aqui no Paraná nós temos 2 federações que uniram alguns partidos, mas nós não temos mais aquele que nós chamávamos o mesão ou partidão, onde se juntavam os grandes partidos e ali se estabelecia um volume muito grande. Só para ter uma ideia, ainda balizado em cima da eleição passada, cada partido vai fazer uma cadeira no estado do Paraná com aproximadamente 120 mil votos na Assembleia Legislativa. Isso quer dizer que nós teremos, para cada 120 votos que o partido fizer, ele garante uma cadeira. 120 mil. 120 mil votos. E veja bem, é um número expressivo. Sim. Né? Eu tinha um amigo nosso, de Djalminha, que falava que era que nem vender rifa, até o número 100 vai bem, o 101 que começa a complicar. Então, 120 mil votos uma legenda. Então, se você pegar o nosso partido, que tem nomes expressivos da política paranaense, que o governador aglutinou dentro do PSD, principalmente agora nessa eleição, que aproveitaram a janela, como o Curi Neto, o próprio secretário de Meio Ambiente, que esteve aqui junto na última final de semana. Nós temos pessoas que vão chegar até superar o número de uma legenda. O Curi, na eleição passada, só para exemplificar, ele fez 149 mil votos. A expectativa, pela ausência de outros candidatos, até um que foi cassado, não tem direito de buscar reeleição, ele acredita que ele deve chegar próximo aos 200 mil votos. Então é muito importante que o candidato tenha voto, tenha uma herança política muito forte e que ele esteja também num bom time. Nós tivemos um caso aqui na primeira eleição do deputado Tião Medeiros a estadual, onde um candidato local, que era o Pó Royal, fez mais votos que o Tião e não conseguiu se eleger. Sim. Né? Legenda errada, cálculo errado e não conseguiu se eleger. Então hoje no PSD, que é o partido que eu posso falar com maior qualidade, até porque estamos conversando e disputando e calculando isso ao longo do tempo, nós temos uma expectativa que era nossa e agora os meios de comunicação também estão divulgando, de fazer 16 cadeiras. Esse cálculo já tinha sido programado por nós lá atrás, quando o Rogério permaneceu no PSD. Nosso candidato local, que é o Rogério Lorenzetti, o ex-prefeito. E por que ele permaneceu no PSD? Primeiro porque era do lado do governador e ele estava ali há muito tempo e é um amigo pessoal do governador. Naquele primeiro momento, atendendo um pedido pessoal do governador, que disse a ele claramente: eu quero você eleito, mas quero você dentro do meu partido, porque você vai ser a minha pessoa dentro do extremo noroeste. E nós ficamos até bravos. Eu lembro que eu fui para o PSD para substituir ele, justamente para que ele pudesse ter essa versatilidade de permanecer no governo, mas nos partidos aliados, onde fosse mais fácil se eleger. Mas quando veio os números, aí nos deixou bastante contente. O PSD faz 16 cadeiras e o governador tem o compromisso de, dentro desses 16 eleitos, levar 3 para secretariado, até 4. Ora, se ele levar 4, nós estamos dizendo que de um grupo de 55 candidatos, 20 entrarão dentro do partido.
E nas últimas pesquisas que nós temos, e são pesquisas bem elaboradas, são pesquisas de institutos fortes, inclusive de perspectivas que o Instituto Alvorada faz, que outros institutos faz, o Rogério aparece entre o nono e o 11º do PSD. Então isso nos dá uma tranquilidade de que estamos no caminho certo, mas ainda falta 30 dias e nós temos que seguir. Outros candidatos que estão aqui, eles podem até alcançar um número expressivo de votos, eu até acredito que vão alcançar um número expressivo de votos. Paranavaí tem 5 candidatos a deputado estadual, tem 5 candidatos a deputado estadual, né? O que é uma pena. Porque se nós tivéssemos 2 bem trabalhados, mas quando eu falo bem trabalhado, eu não digo só trabalhado na questão voto, mas na escolha do partido, na escolha da bandeira, né, para deixar a coisa, para que o cálculo seja bem feito. Então nós teríamos condições de eleger 2, mas pelas escolhas que as pessoas fizeram, infelizmente Paranavaí só vai eleger 1. E vai chegar um momento, Adão, que nós aqui da cidade, nós da região noroeste, volto a dizer, não podemos ficar mais 15 anos, 14 anos, 16 anos, sem ter um deputado estadual, vamos ter que fazer o voto útil. E, nesse caso, imagina, somente aqueles que aparecerão. Recentemente, o Diário de Maringá, através de um trabalho do Daniel Matos, que é um cientista político de Maringá, ele estabeleceu um gráfico que até foi divulgado de forma ampla aí em todas as cidades, onde demonstra que o PSD faz 16 cadeiras. A expectativa é essa. O partido mais próximo nosso, que seria o segundo candidato com expressão em Paranavaí, nesse gráfico do Matos faz 2 cadeiras. Então isso a população tem que saber. É muito bonito as redes sociais, né? Eu tenho um certo medo das redes sociais. Eu lembro que outro dia eu assisti um programa de um global e ele estava com a esposa, e minha mãe falou, ele estava com a esposa, mas ele acabou de engravidar a secretária dele. Eu falei, mãe, eu não li isso em lugar nenhum. Ela falou, não, já recebi 3 vezes no WhatsApp. Então, uma mentira repetida, ela vira verdade. Sim. E a verdade é o seguinte, nós temos hoje condição de fazer um candidato dentro do PSD, em Paranavaí. Uma pessoa com uma experiência vasta, um político de renome e, mais importante, um político aliado ao governo do Estado. Uma eleição sempre aponta para outra. E qual o cenário que o Arildo vê ou avalia para 2024 na eleição municipal? Já que nós sabemos que toda eleição, ao mesmo tempo que ela aponta para outra, ela também deixa sequelas. Deixa sequelas. Essa é a parte pior, né? E Paranavaí, nós temos um histórico muito ruim, que eu digo que as eleições acabam e as disputas continuam. E muitas vezes elas são pessoais. Mas é Paranavaí ou uma realidade da política? Eu vejo uma diferença muito grande, por exemplo, em Maringá. Talvez por isso que Maringá está no patamar que está. Eu vejo, até um tempo atrás, não sei como é que vai estar hoje em Umuarama, porque em Umuarama hoje nós temos acho que 11 ou 9 candidatos a deputado estadual e 6 a deputados federais. Mas em Umuarama também, eles eram muito mais coesos. Eu tenho uma coisa que me trata, que eu falo que isso eu vou levar para a vida toda. O irmão do deputado federal de Maringá perdeu a eleição. Ele estava com a eleição ganhando no primeiro turno e a última eleição ele perdeu. Não essa agora, a outra ele perdeu. Então, que agora ainda é prefeito, se reelegeu. Eu perguntava para ele, e agora, como é que vai ficar? Até conhecendo o histórico nosso aqui de Paranavaí. Ele falou, não, amanhã o prefeito eleito de Maringá, segunda-feira tem uma audiência, na outra segunda-feira, uma semana depois da eleição, a primeira audiência dele é comigo em Brasília. Eu acho que isso é ser estadista, isso é você saber que você não é dono da cidade. Aqui nós vivemos ainda uma ideia de coronelismo, né? As pessoas querem mandar na cidade. E aquelas que vão se optar a ser candidatos públicos, a ser prefeito, a ser vereador, governador, elas têm que entender que eles não são governadores, eles não são deputados, eles estão governadores, eles estão deputados. E quando você vai para a política, você tem necessariamente que entender que o maior trabalho teu é servir. Tem uma frase que eu adoro e que se eu não estivesse no PSD, eu procuraria me engajar, que é do nosso governador. Ele fala uma coisa muito bonita que eu acho que vai ser, que é a minha vida, que possivelmente é uma coisa que encaixa bem no nosso candidato aqui, o Rogério Lorenzetti. Eu não faço campanha por dinheiro, eu faço campanha por vocação. Eu faço campanha, sim, claro que todos nós temos nosso ego de realizar, de fazer acontecer. Então, eu não gosto do político profissional, aquele que vive da política. Para a próxima eleição, a nossa missão é drástica, né? Que nós temos que reestruturar o PSD.
O PSD na campanha passada, prefeito, nessa última agora, ele teve um candidato a vereador e não participou da chave majoritária. O meu ingresso, até pela minha profissão, eu sou contador, ela me traz que eu tenho que reestruturar, planejar nesses 2 anos, uma campanha onde o partido do governador, certamente o partido que vai ter o deputado estadual da cidade, ele vai ter que ter uma chapa completa de vereadores, ele vai ter que necessariamente participar da majoritária. Vai ser como prefeito, vai ser como vice, quais serão os nomes? É muito cedo para falar de nomes ainda. Agora, o planejamento disso, nós vamos ter que fazer. Mais importante, Adão, na eleição passada, nós tivemos a reeleição do atual prefeito. E uma das coisas que se discutiram nos bastidores é que ela foi muito de improviso. A candidatura, né, mais próxima, que foi a do Eduardo Dalprá e do nosso companheiro Lucas Baroni, que inclusive é o coordenador da campanha do Rogério Lorenzetti, coordenador geral é o ex-vereador Lucas Baroni, ela foi feita muito de estralo. E dessa vez nós não vamos cometer o mesmo erro. Nós vamos começar a planejar, não a campanha. Nós vamos começar, através de um grupo de pessoas multipartidárias, que gostam da nossa cidade, nós vamos apresentar um plano para Paranavaí. Olha, Paranavaí não dá para fazer uma campanha com uma folha de sulfite na mão. Paranavaí precisa de um projeto de 20 anos, tal qual foi feito em Maringá. Então eu acredito que os partidos vão ter que se organizar. Uma das grandes levas para a próxima eleição é aumentar o número de cadeiras na Câmara Municipal de Paranavaí. Algo polêmico. As pessoas têm uma visão muito errada disso. Você veja bem, hoje nós temos 10 vereadores de uma cidade de 100 mil habitantes. A ideia, né, a ideia poética da Câmara de Vereadores é que ela fosse as vozes das ruas, que elas pudessem ouvir aquilo que a população precisa. Com 10 pessoas, eles não conseguem nem fisicamente ouvir as pessoas. Mais importante, se eu tenho uma Câmara de 10, onde o presidente só vota se for para desempatar, se eu conseguir convencer 4 pessoas, eu mando nessa cidade. Então nós precisamos ter uma Câmara que ela venha, primeiro, executar o papel estrito que ela é feita. Ela é feita para legislar e para fiscalizar e também para apoiar. Quando a gente fala fiscalizar, dá um modo pejorativo, né? Ela vai perseguir o prefeito? Não, ela vai constatar. Pelo contrário, ela vai assinar, se for o caso, um diploma de boa conduta para ele. Olha, o prefeito fez sim. Porque nós temos que pensar que as coisas que são públicas são feitas para o público. Eu sou São Paulino, tenho essa sorte, né? Tenho essa sorte. Então, imagina você se eu pintasse a cidade inteira de branco, preto e vermelho. Eu não sou o dono da cidade. As obras que eu vou fazer, quando falo eu, a pessoa, eu, o prefeito, vai fazer, vai executar, ela não pode ser da sua vaidade. Ela tem que ser útil. Até porque nós estamos num país, num município extremamente pobre. Às vezes nós ficamos muito restritos a andar aqui no centro da cidade ou na periferia próxima e não vamos até lá no fundo, nós não vamos lá atrás da Vila Operária, nos conjuntos habitacionais e ver exatamente o que eles precisam lá. Então eu vejo que o nosso papel enquanto partido, primeiro, convencer a comunidade, porque é ela que tem que decidir, não é eu, sim, que há necessidade sim de Paranavaí, até pelo número de habitantes, até pela área territorial que nós temos, ter uma representatividade maior na Câmara. Mas entre 9 e 17, qual seria o número ideal? Já que eu estou falando de limites constitucionais. Eu vejo que Paranavaí, um número de 15 seria interessante, né? Seriam 50% a mais na Câmara, com o mesmo custo. Com o mesmo custo. Temos que deixar isso bem salientado. Isso eu acredito que, primeiro, daria uma mobilidade maior dentro da Câmara de Vereadores. Seriam mais pessoas pensando, mais pessoas divergindo, porque divergir é a parte boa da política, sim, não é a parte ruim, sabe? Eu tenho um escritório hoje que nós temos mais de 100 funcionários e muitas vezes os meus gerentes, o chefe de departamento, eles vêm em mim, que sou contador-chefe, e divergem de mim. E isso é progresso, porque a gente consegue ter um crivo de uma pessoa diferente. Então, muitas vezes, quem está lá no executivo fala, não, o cara está me criticando. Toda crítica, ela é necessária. Quando você está no trânsito e alguém te dá uma buzinada, ele não quer te ofender, ele quer te alertar. Alguns extrapolam, né? Sim. Alguns, depois que passa a buzina, xinga, mas mesmo assim, aquilo ali serve para te alertar que você não estava atento. E eu vejo que a função da Câmara, dentro da sua ata de fiscalizar, não é perseguir nem bloquear o trabalho do Executivo, mas também de demonstrar para ele que o caminho não é aquele, ou que aquilo que ele quer fazer não é aquilo que a população precisa. Então, só para fechar a questão partidária, realizar um partido forte,
Realizar um partido forte, porque é o partido do governador, e eu tenho a certeza que o governador se reelege no primeiro turno. Realizar um partido forte, porque o próximo deputado estadual da nossa região, com certeza será o Rogério Lorenzetti, pela sua história, pela sua capacidade, pelas suas mudanças. Quem está vendo o Rogério na rua hoje fala, puta, o Rogério está bem melhor como pessoa. E não é porque ele era pior, é porque de repente ninguém tinha falado para ele, Rogério, olha, você precisa ser mais aberto. E hoje ele está mais ouvindo, e além de ser um grande estadista, o Rogério sempre foi uma pessoa que ouviu todo mundo. Eu sei dizer porque é a primeira vez que eu estou com o Rogério numa campanha, nós outros estavam em lado contrário. E mesmo assim nós nunca perdemos a amizade e nunca deixamos de conversar. Então, quando eu tenho um partido que vai ter o governador, vai ter o deputado local, eu tenho que ter um partido forte no município. Então nós vamos estruturar o PSD para que ele venha com chapa cheia e que ele participe da majoritária. Arildo, já encaminhando para o final, só uma pergunta, mais uma provocação, na verdade. O prefeito atual, faça-se qualquer crítica, e é legítimo o gestor ser alvo de avaliações, mas ele é um sucesso de popularidade, né? E as novas ferramentas e a nova forma de fazer campanha e apontando para o futuro passa por dominar essas ferramentas também? Eu fiz um comentário agora no meio da nossa entrevista sobre que minha mãe ouviu 3 vezes uma coisa no WhatsApp e achava que era verdade. A nossa função, inclusive a da imprensa legítima que nós gostamos de falar, né? Uma imprensa que tem uma história, desde 1955, as rádios, elas têm que ter independência e coerência. As redes sociais ainda é uma ferramenta muito interessante, que tal qual o avião que foi feito para transportar pessoas, também já jogaram bombas e mataram pessoas. Eu tenho muito medo do efeito da rede social porque a gente não consegue dominá-la. Eu tenho muito medo que as pessoas ficam muito mais no virtual do que no real. A função de nós políticos, quando eu falo político, não precisa ser necessariamente o candidato, mas porque o elemento é político, né? Nós somos políticos por natureza, nós discutimos política, nós falamos de pessoas, nós falamos de posições. É muito importante para nós e para a comunidade que nós tentamos sair da virtualidade e trazer para a realidade. Eu não tenho críticas ostensivas quanto ao atual prefeito. Eu tive uma conversa com ele antes da primeira eleição dele. E ele me perguntou, no caso, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Tereza, a mãe dele, ela me perguntava por que eu não iria apoiá-lo. Eu dizia que eu não ia apoiá-lo porque a minha expectativa de uma pessoa que não se preparou para o cargo seria de resolver problemas momentâneos. E eu, dentro da minha filosofia de vida, as coisas se faz com planejamento. E eu vejo assim, por mais que você tenha vontade de fazer ou tentar colocar pessoas certas em cada cargo, em cada secretaria, em cada segundo escalão, você tem que ter o comando, e o comando tem que ser um comando político, e esse comando ele tem que ser aberto, ele tem que estar pronto para mudar o rumo se for necessário. Então, eu não tenho críticas diretas a ele, porque a minha expectativa de governo era essa que ele realiza. E pelo visto, aí talvez um pouco porque na eleição passada a oposição não demorou muito para se unir, para se situar, não foram feitas críticas, que eu acredito até que se tivessem feito críticas, mesmo com a reeleição dele, igual você falou, ele é uma plataforma de internet. E, de repente, o segundo mandato dele seria muito melhor do que o primeiro. E não é, ao meu ver, não me processa, prefeito. Ao meu humilde ver, a Prefeitura de Paranavaí, ela atende a expectativa muito bem no mundo virtual, mas deixa muito a desejar no mundo real. Nós tivemos uma situação que nós começamos a colocar as obras do nosso candidato a deputado estadual e ex-prefeito Rogério Lorenzetti. Lá na periferia, Adão, conversando com as pessoas, que eu acho que a gente tem que ir lá e conversar com elas, porque é lá que o Estado tem que chegar, elas me falavam assim, nossa, eu não tinha notado que o Rogério fez, acho que 15 ou 13 creches, postos de saúde, etc., e que fazem mais de 6 anos que a gente não tem inauguração. E a população cresceu, e as crianças nasceram, e nós temos dificuldades. Na época do Rogério já tinha dificuldades com creche, as dificuldades atendem. Mas a minha maior crítica é o fato
do atual governo não aceitar receber críticas. Arildo, nós vamos falar com o nosso leitor, espectador, as pessoas que nos acompanham pelas plataformas. A gente sabe que as coisas vão mudando e nós, do Diário do Noroeste, estamos nesse processo de mudança. Nós vamos fazer 67 anos no próximo dia 23 de outubro e nós temos uma tradição de ouvir todas as correntes políticas e atender às demandas sociais, sobretudo as demandas sociais que nos são muito caras. Então, nessa perspectiva, dizer ao Arildo que foi um prazer recebê-lo no Diário do Noroeste, manter as portas sempre abertas e dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, fique à vontade, por favor, para as suas considerações. Adão, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade. Dizer que também dia 23 eu faço 56 anos. Dizer também que quando eu acredito muito numa sociedade civil extremamente organizada e que essa sociedade civil ela existe para poder buscar. Dói meu coração ver que, por exemplo, as associações de bairros não estão organizadas em Paranavaí. A desculpa talvez fosse a má gestão ou que se usava isso para fins políticos, mas ela também era a forma de chegar na Câmara, para que a Câmara chegasse no Executivo às demandas dos seus bairros, dos seus municípios. Mais do que organizar o partido político, nós queremos organizar toda essa sociedade civil nesses 4 anos, 6 anos, independente do resultado dessa e da próxima eleição. Eu sou filho de Paranavaí, eu amo essa cidade, eu tenho uma empresa que atende o Brasil inteiro, mas eu preferi mantê-la aqui em Paranavaí, porque é uma cidade fantástica, de pessoas fantásticas. Eu acredito que todos aqueles que almejam ter uma vida boa, têm que entender que essa vida tem que ser boa para todo mundo e que nós não podemos criar o ranço, a inimizade e que nós moramos numa cidade de apenas 100 mil habitantes e que ela precisa de muitas melhorias, mas ela começa pela sua organização social. Eu quero ver todos os partidos fortes, inclusive aqueles que não vão se alinhar conosco. Eu acho que isso é salutar. Eu quero ver todas as associações de bairros fortes, porque eu também acho isso salutar. Eu quero ver entidades como a própria SIAP, que tem sua representatividade, mas que outras entidades, como a Associação de Microempresa, como, por exemplo, os sindicatos organizados, a OAB, que elas participem ativamente e com liberdade. Porque Paranavaí não tem dono. Paranavaí é de todos nós, inclusive daqueles que não nasceram aqui, mas optaram em morar aqui. Obrigado pela oportunidade e o nosso escritório também está sempre aberto e o nosso partido vai estar lá, esperando pessoas que pensem que nem nós, que essa é a ideia do partido. Muito obrigado, agradecendo ao André, que nos acompanha nessa produção, o Ivan e a Alexa, que também esteve conosco. E mais uma vez, então, muito obrigado e fica mais uma vez o convite para sempre que houver algo relevante que possa partilhar com o Diário do Noroeste. Eu que agradeço.